Beleza, pessoal? Hoje nós vamos falar aí um pouco sobre a origem da sociedade, as teorias por que ela existe, né? Que é o primeiro passo para a gente começar a estudar questões de ética e moral e tudo mais. Até porque a ética e a moral vai falar das ações humanas com relação ao outro, portanto, a sociedade, tá? Então, vamos lá. Vou colocar aí para vocês ó, a apresentação e aqui, aqui, aqui. E essa apresentação aí vocês têm no lá no Teams, lá tá lá disponível para vocês a apresentação. Quem quiser pode pausar o vídeo, pegar lá para acompanhar. Se não, vai acompanhando aí no vídeo, fazendo as suas anotações. Beleza? Vamos lá então. Quando nós pensamos aí da origem da sociedade, é importante refletir por que vivemos em sociedade, tá? Então essa é a primeira pergunta. Por que nós não vivemos aí sozinhos? Vivemos em sociedade? Ah, professor, tem benefícios. Tem, é bacana. Por exemplo, benefício emocional. Não sei quando você está assistindo essa aula, mas se é no momento de distanciamento social, você percebe que por mais que você esteja na sua casa, com seu núcleo familiar, tem pessoas que você está sentindo falta, é claro, né? E imagine o seguinte, imagine as pessoas que estão sozinhas. Conheço gente que está sozinho, e aí? Não tem ninguém. Como é que faz? Essas pessoas que estão sozinhas, elas vai conversar com quem? Hoje tem ali tecnologia que você até vê a outra pessoa, mas não é a mesma coisa. Então, emocionalmente, é importante para nós vivermos em sociedade. Isso é inegável, tá? Outra coisa, força. Somos mais fortes quando estamos em sociedade. Em grupo. Pensa em grupo, por exemplo, né? Quem é mais forte? Um grupo de 10 pessoas ou uma pessoa sozinha? Sair na mão, né? Como é que faz? Normalmente, aquele que está em grupo, aqueles que estão em grupo são mais fortes em razão de estarem em grupo. Pode até individualmente serem mais fracos. Mas, dizem aí, a união faz a força. É exatamente isso. Somos mais fortes. Vamos pensar lá no homem primitivo, lá atrás. Esse homem, ele encontrava ali próximo à sua moradia, ele encontrava um animal selvagem, né? Como é que ele ia caçar? Você caçar um animal pequeno, um animal que corre muito, um animal feroz, né? Como é que fazia? Sozinho, o ser humano é mais fraco, né? Se você for comparar no mundo animal, o ser humano é um dos mais fracos, né? Nós não somos rápidos, nós não temos. O nosso superpoder é pensar. E é esse pensar que nos levou à situação que nós estamos hoje, socialmente falando, com relação aos outros animais. Mas, se for ali no mano a mano, né? Tem animal que enxerga melhor, tem animal que é mais forte, que cheira melhor, que ouve melhor. Então, a vida em sociedade, ela nos permite ser mais fortes. Isso é um benefício. O conhecimento, né? Quando eu falo conhecimento, eu não falo da questão de ser inteligente, né?
Pense você hoje. Se você não tivesse aprendido nada com a sua mãe, com seu pai, com a sociedade, seu, você não sabe nem o que pode comer. Imagina só, sua mãe te amamentou, aí quando você desmamou, sua mãe deixou você ali. E, e aí? O que comer? Né? Então, nós não saberíamos o que comer. Se eu descobrir o que eu comer, como que eu iria fazer um pão, por exemplo? Eu ia ter que descobrir que existe uma plantinha, aquela plantinha, se eu moer, né? Ah, se eu moer vai dar uma farinha. E essa farinha, se eu misturar com outros ingredientes, que se eu assar, vai virar um pão. Isso é um pão, que é uma coisa assim, pequena. E se pensarmos assim, ah, um telefone celular. Tudo isso de aprender o que comer até fazer um telefone celular tem que caber dentro da vida, da vida do indivíduo, porque a hora que ele morria, todo o conhecimento morria com ele. E o próximo teria que recomeçar. Sabe, sei lá onde iria chegar, né? O que é importante você entender? Que a vida em sociedade, ela nos ajuda em muito na questão do conhecimento, né? Defesa. Como é que pensa lá no homem primitivo, é atacado por um leão. Como é que faz? Né? Mano a mano, o leão ganha, né? Ele é mais rápido, ele é mais forte, ele ouve melhor, ele sente o cheiro melhor, né? Se tivermos em 2 ou 3, talvez o leão ainda ataque. Mas se tiver em 50, o leão não vai atacar. Ele vai fugir, né? E se ele atacar e, e o ser humano não correr, né? For todo mundo para cima, a chance de vencer o leão, se defender do leão é muito grande, né? O que eu quero que vocês pensem, percebam com isso? Traz benefício viver em sociedade? Traz. Não tenha sombra de dúvida. Mas também traz malefícios, né? Primeiro deles, refrear instintos. O homem, o ser humano tem vários instintos. Por exemplo, o instinto de sobrevivência, né? Então, quando pensando de novo lá no homem primitivo, o instinto de sobrevivência faz com que, no momento de perigo, o, o ser humano ele fique alerta. Alerta a quê? Né? Para lutar ou para correr. Vamos lá, ele está andando na mata. Ele encontrou uma onça. O que você faz? Você luta ou você corre? Aí, se eu não quiser lutar, professor, se eu não quiser lutar e se eu não quiser correr, você pode tentar argumentar com a onça. Mas eu não sei não se você vai ser persuasivo o suficiente para desistir de comer você, né? É, Ou seja, a argumentação é a última coisa que o homem usa, por exemplo, numa situação de perigo. Isso, o nosso corpo é programado para isso. Numa situação de perigo, a irrigação é para os músculos. Porque se eu lutar, eu vou ter que usar músculo. Se eu correr, eu vou ter que usar músculo. Tá? Das últimas coisas ali, o que vai. E esse sangue vai irrigar aí os músculos. Nunca ninguém ouviu falar, por exemplo, de pessoas que num momento extremo tiveram força sobrenatural. Então, esse sangue vem da onde? Vem de fora? Não, vem do próprio corpo. Como? Em detrimento de irrigação de outros pontos. De lugares que vão ser menos utilizados. Lembra que eu falei que não dá para argumentar? Ah, professor, então quer dizer que
o meu cérebro para? Não, o cérebro não para. Ele não para. Mas vamos dizer assim, ele funciona em modo de economia de energia, né? Quem nunca numa discussão, por exemplo, não ficou assim, depois da discussão falou assim, nossa, eu podia ter falado isso, podia ter falado aquilo, podia ter falado da mãe dele, podia ter falado do pai dele, podia ter falado um monte de coisa. E não falou. Por quê? Porque na hora do nervoso, a última coisa que o corpo imagina que você vai usar é a mente. Mesma coisa. Não, o cérebro entende uma situação de perigo, por exemplo, quando a pessoa é muito tímida e vai fazer uma apresentação. Aí nessa apresentação, por exemplo, ela deu branco, esqueceu, não sabe o que vai falar. Por quê? A irrigação vai para os músculos, situação de perigo, não é para o pensamento. E aí dá branco. Tem gente que trava, né? Não sabe o que falar, porque a vontade é de sair correndo. É um instinto. Outro instinto muito importante para o ser humano é o instinto de perpetuação da espécie. Isso não tem, não tem é, sombra de dúvida que é um dos instintos mais importantes. E é o instinto que faz você achar o indivíduo A bonito e o B feio. Como assim? Cada um, né, é, quando olha o outro indivíduo, busca características que julga importante para a perpetuação da espécie, né? Então, quando um homem olha para uma mulher e vê aquela mulher bonita, né, o subconsciente está dizendo assim, olha, essas características que são importantes para a perpetuação da espécie estão presentes naquele outro ser humano, né? E assim como, por exemplo, é também o instinto de sobrevivência. Porque quando você vai comer uma comida, algumas comidas têm um aspecto repugnante. Aliás, algumas coisas, né? Não comidas, algumas coisas têm aspecto repugnante, que você fala assim, isso aí eu não como. Você pegar uma fruta estragada, vai olhar e vai falar assim, não, isso aqui eu não vou comer. Por quê? Porque o cheiro não é bom, porque o aspecto não é bom, e o teu subconsciente diz, isso vai te fazer mal. E se você comer, pode ser que o seu estômago disse, isso vai te fazer mal. E põe para fora. Então, voltando aí ao instinto de sobrevivência, de perpetuação da espécie, pensa o seguinte: o que impede um rapaz olhou para uma moça e encontrou naquela moça todas as características que ele julga necessárias para a perpetuação da espécie, né? Por que esse moço não pega essa moça contrário à vontade dela? Então ela está falando não, ok? Por que esse moço não pega essa moça contrário à vontade dela, leva ela para algum lugar e perpetua a espécie? Por que ele não faz isso? Por causa da sociedade. Por causa que a sociedade impõe essa limitação. Porque se assim não fosse, ele poderia subjugar a moça e perpetuar a espécie. Acabou, né? Se ele assim fizer isso hoje, a sociedade vai repreender. Pode ser preso, ele vai ganhar um rótulo social, né? Mesmo depois de pagar sua dívida lá com a sociedade, ser preso, ele vai ter outras dificuldades, arrumar um emprego de confiança e tudo mais. Então perceba, se não vivesse em sociedade, imagine um homem lá, não vive em sociedade, ele está andando sozinho, encontrou uma mulher, se ela não conseguir correr mais que ele, acabou. Não tem ninguém por ela, né? Outra coisa, o respeito ao próximo. Não, professor, respeito ao próximo é um benefício. Sim, um benefício. Porém, ele também é um malefício. Pensa, faça o seguinte exercício mental.
Você tá, tá na sua casa, aí você quer ouvir música, começou a ouvir música, ficou empolgado, começou a cantar, e aí foi aumentando a música, e a música ficou muito alto mesmo, tá? Aí o vizinho liga pra você e fala assim, pô, 3 horas da manhã, vamos abaixar essa música aí. Pra você, você queria ouvir música, mas você tem que respeitar o próximo. Ah, e se for durante o dia? Aí eu não preciso respeitar? Depende do ponto de vista. Se você está no ponto de vista do vizinho, durante o dia, você tem que respeitar, porque durante o dia ele vai poder ouvir essa música um pouco mais alta, né? Então, esse respeitar o próximo, ele também é um malefício, também é uma limitação ao indivíduo. Também é uma. E essa limitação ao indivíduo é algo que não é gostoso, certo? A, mas a sociedade impõe e as pessoas vivem em sociedade. E nessa história de por que vivemos isso. Ah, não, tem mais uma. Eu tinha esquecido, perdão. Ser tutelado pelo Estado. Como assim, professor? Explica isso aí. O Estado, o governo, né? Se você está em um distanciamento social, você podia não querer. Mas você tá por quê? Porque o Estado mandou, o governo mandou, né? O governo que dá regras, né? Então, se o governo falar assim para você, você não pode pegar isso porque é do outro. Você não pode pegar, né? Tem algumas coisas que eu acho até que o governo vai além. E não devia ir, eu entendo. Por exemplo, o caboclo vai andar de moto lá e tem que pôr capacete. Por quê? Ah, porque senão ele vai morrer. Tudo bem, mas se morrer, quem morre é ele. O Estado não tem o direito de se intrometer nisso, né? Mas ele entra. Diferente que ele vai dizer o seguinte, olha, você não pode usar o pneu careca. Só o pneu, não eu, né? O pneu. Você não pode usar o pneu careca. Por quê? Ah, porque você vai fazer uma curva, você pode derrapar e você pode bater em outro. E aí, quando vai ter bater nesse outro, aí o Estado fala assim: peraí, eu tenho que proteger a coletividade. Você pode estar sem grana para trocar o pneu, mas o Estado não quer saber. Ele vai tutelar você. Tá? Então, embora eu acho que o Estado, eu entendo que o Estado às vezes entra demais, onde não deveria, né? Mas quando você vive em sociedade, o Estado está lá. Você tem que obedecer ao Estado, tá? E nós não somos os primeiros a tentar entender por que nós vivemos em sociedade. Tem algumas teorias, aliás, que dá para nós juntarmos em três, né? O justnaturalismo, o contratualismo e a teoria eclética, que mistura as duas. Então, vamos falar um pouquinho do justnaturalismo, primeira nossa de hoje. Quem está aí para nós? Aristóteles, meu século IV a.C., ele dizia o seguinte: o homem é naturalmente um animal político. Que isso, professor? Não. Ele está dizendo o seguinte: que é da natureza humana viver de maneira política. E política não vamos lembrar aí de politicagem, né? Do termo ah, pejorativo até que virou política, né? Mas quando diz que o homem é naturalmente um animal político, é que naturalmente é da natureza humana viver em sociedade. É como se você soltasse um monte de homens no mundo,
aqueles que iam se encontrando iam ficando junto. Mais ou menos essa é a ideia. Né? Por que vive em sociedade? Porque é da natureza do homem. É isso que eu falava. Né? Cícero, aí já mais próximo, né, no século I antes de Cristo, ele diz assim: a primeira causa da agregação de uns homens a outros é menos a sua debilidade do que um certo instinto de sociabilidade em, em todos inato. A espécie humana não nasceu para o isolamento e para a vida errante, mas com uma disposição que, mesmo na abundância de todos os bens, a leva a procurar apoio comum. Oh, professor, não entendi nada. Vou explicar para você. Ó, o que ele está dizendo? Que a causa dos homens viverem juntos não é porque ele é fraco sozinho, né? Ele está dizendo que é do ser humano viver em sociedade. Né? E olha que legal que ele fala assim, ó, que mesmo na abundância de todos os bens, a leva a procurar o apoio comum. O que é isso? O caboclo está endinheirado, está fazendo churrasco todo dia, está andando de carro novo, está de casa nova com piscina, né? Ele faz churrasco sozinho? Ele vai lá e compra picanha de 100 conto quilo sozinho? Não, né? Ele chama alguém. Pergunta para quem tem piscina na casa, você vai na piscina, né? O que ele diz? Ele diz assim, não, os valores, né, os bens materiais, as coisas boas da vida, né, mesmo quando você tem muito, não faz sentido ter muito e estar sozinho. Quem tem muito procura os outros, né? Então, é isso que o Cícero está falando. O Cícero nunca, né, nunca conheceu, por exemplo, o Adriano, imperador. Nunca foi em nenhuma das festas que ele disse que dá. Ou deu, não sei. Mas ele é um cara que escolheu assim, ó. Ganhei muita grana. Ele ganhou muita grana. E agora eu quero pegar essa grana e quero viver lá na comunidade, na favela, na comunidade com os meus amigos. Isso aqui, o que eu tenho é o suficiente. Não quero mais. Então aí, num suposto auge da carreira, ele deixou de lado porque ele queria viver com os amigos, com as pessoas com quem ele ficava bem. É isso que o Cícero falava. Está falando, é da natureza humana. Né? Por isso ele se alinha ao Aristóteles, por isso que ele está aí nessa do justnaturalismo. Outro caboclo que falava aí do justnaturalismo é o Santo Tomás de Aquino, que viveu no século XIII. Ele dizia assim: o homem, por natureza, animal social e político, vivendo em multidão, ainda mais que todos os outros animais, que se evidencia pela sua natureza. É isso. O homem vive em sociedade por natureza. Não existe nenhuma outra espécie, nenhuma outra espécie, que se aglomere em tal número quanto como o ser humano. Ainda que você veja lá nas savanas, algumas migrações de pássaro, não chega nem aos pés de uma cidade dessas grandes do mundo. Então, reforçando aí, Santo Tomás de Aquino está dizendo: o homem vive em sociedade porque é da natureza dele, tá? Então, o, o justnaturalismo prega isso.
E o Santo Tomás de Aquino falava mais. Ele falava assim, só em três, sei lá. Só em três hipóteses o homem poderia viver fora da sociedade, né? A primeira hipótese seria a excelência naturae, né? Vou pôr até maiorzinho aqui para você dar uma olhada. Ah, não. Deixa eu ver. Olha lá, vou pôr. Não, não dá para pôr. Beleza. Não dá. Não preparei dessa forma. Excelência naturae é aquele cara que está muito acima da sociedade. Não financeiramente, intelectualmente. Aquela pessoa que a sociedade não tem mais nada o que oferecer para ela, né? Aqui, no tempo dele, seriam mais esses os monges, aqueles que estavam ligados ao estudo de Deus. Então eles ficavam ali no monastério, na sua cela, só em estudo. E a sociedade, na realidade, parece muito mais uma perda de tempo do que, propriamente dito, um ganho. Então, essas pessoas viviam fora da sociedade, segundo Santo Tomás de Aquino, tá? É, outra hipótese é o corruptio naturae. Corruptio naturae tem problemas mentais. É até pejorativo falar não bate bem, não devia ter falado, mas já foi e gravou, né? É, aquela pessoa que tem problemas mentais. Então, mesmo que ele esteja dentro da sociedade, ele não se vê dentro da sociedade. Dá um exemplo. Um autismo de um grau muito alto, dizem os especialistas, que ele está na sociedade, mas ele está isolado, né? Então ele está fora da sociedade simplesmente por por uma questão, como eu posso dizer, por uma questão da própria natureza dele, né? Do problema que tem. Então não que ele queira viver em sociedade, fora da sociedade, né? E por fim, ele fala do mala fortuna. Quem que é esse cara? O mala... Você assistiu o filme O Náufrago? Sabe lá? Tinha. Tem o Wilson. Lembra lá? Aliás, eu não entendo porque esse filme chama O Náufrago, né? Porque o naufrágio é um navio que afunda. E no filme é um acidente de avião. Mas vamos pensar lá. É o cara que tem é, o azar. Mala fortuna é má sorte. O cara teve má sorte. E essa má sorte fez com que ele vivesse fora da sociedade. Então o filme O Náufrago é exatamente o que o São Tomás de Aquino falou. Tá? É exatamente o que ele falou. É uma pessoa, por um azar, está vivendo fora da sociedade, ou seja, sem querer. Percebo que nenhuma das três hipóteses ele coloca assim: olha, o cara ele é um indivíduo normal e ele escolhe viver fora da sociedade. Não. Então, por quê? Para sustentar a teoria do justnaturalismo, que é da natureza humana viver em sociedade. Em conclusão, peguei uma citação do professor Dallaire que diz assim: em conclusão, a sociedade é um produto da conjugação de um simples impulso associativo natural e da cooperação da vontade humana. Então, o homem vive em sociedade por impulso, por sua natureza. Então, é isso que eu quero que você guarde. O homem vive em sociedade por natureza. Beleza? Depois tem o contratualismo. Contratualismo, o que lembra vocês?
Pensando aí? Tá pensando? Contrato. Tá, né? Contratualismo tem a ver com contrato. Vamos ver lá. É um contrato hipotético que regula a sociedade e não um impulso natural. Olha, justnaturalismo, vou até voltar aqui, ó. Impulso, um simples impulso. Aqui, contratualismo, ele é o oposto do justnaturalismo. Ele fala que é um contrato hipotético, ou seja, ele não existe. Ele não existe um papel lá, o indivíduo assina. Mas existe, na prática ele existe, que, que regula a sociedade, ou seja, que diz o que é certo, o que é errado, e não o impulso social. Né? Não é do ser humano viver em sociedade. Tá? Bom, mas então, como seria isso? Naturalmente, o contrato exige um poder maior capaz de impor sua aplicação. O contrato exige um poder maior. Por quê? Vamos pensar que você está. Vamos supor, você começou a trabalhar. Começou a trabalhar, está trabalhando. Aí você faz hora extra. O que o contrato, o que a lei diz? A lei diz que você faz hora extra tem que receber a mais, não é isso? Beleza. Mas o patrão chega um dia de pagar, ele não paga. Aí você fala assim, pô, mas eu trabalhei. Eu falo, não, mas aqui eu não pago. Beleza, aí você continua trabalhando. Quando você sai da empresa, o que você faz? Ah, professor, vou pôr a empresa no pau. É isso mesmo. Por quê? Porque se o indivíduo não respeita a regra, você vai buscar apoio de quem para cumprir aquele contrato? Do Estado, através da jurisdição, através do judiciário. Então, para que eu tenha o contrato, eu preciso ter um ente mais forte. Para quê? Para impor o contrato. Quem é esse ente? Estado. Tá? Então, o contratualismo ele exige a existência do Estado. E ainda que não tenha dito explicitamente contratualismo, até porque não é uma teoria tão antiga, mas o Platão ele é o primeiro a fazer a referência do Estado organizado, né? Das pessoas se organizando e criando um ente maior, dizendo, olha, esse ente vai mandar em todos nós, chamado Estado, né? Então, nessa organização social, nasce o Estado. E esse Estado é maior. E esse Estado manda. É. Então, olha que raciocínio interessante. Eu, junto com você, com seus colegas, né, nós combinamos assim. Vamos criar umas regras nossas? Vamos. A gente discute lá, cria as regras. Mas e aí? E se alguém for desrespeitar? Ah, se a gente for desrespeitar, vamos pegar uma pessoa, né? O Zezinho lá da esquina. E o que esse Zezinho da esquina falar vai ter que acontecer. Esse Zezinho da esquina, para nós aqui, chama Estado, né? Que não é o Zezinho da esquina, mas que tem o poder. Esse Estado é tão poderoso que ele tem o poder de te manter em casa. Ele tem o poder de pegar parte do seu dinheiro. Ele tem o poder de, é, de te prender. Em alguns lugares tem o poder até de te matar. Olha só. Sem contar os outros menores. Tá? Então, o primeiro que faz referência ao Estado organizado é o Platão.
Outro que fala mais específico de contratualismo é Thomas Hobbes, que viveu aí de 428 a 328 agora. Beleza. Aí, pelo... Tá muito errado. Vamos riscar tudo isso aqui. Deu até... Beleza. Tá? Então, vamos lá. Thomas Hobbes, ele é o primeiro que fala do contratualismo, tá? Vou botar aqui certinho para arrumar. Ele é o primeiro que fala do contratualismo. E o que ele fala? Ele fala assim, ó. O homem vive em sociedade por causa da sua natureza. Por quê? Porque o homem, no estado de natureza, ele é egoísta. Né? É o que ele dizia, que o homem é egoísta, o homem é luxurioso. Então, egoísta, ele quer tudo para ele. Luxurioso, os seus atos são no sentido de satisfazer a luxúria. E luxúria não tem nada a ver com luxo. Luxúria é satisfazer os prazeres carnais. Né? Seriam violentos. Então pensa no seguinte, uma criança. A criança é um exemplo aí do, do homem no estado de natureza. Né? Uma criança é egoísta, tudo é dela. O pai é dela, a mãe é dela, o brinquedo é dela. E pega pra ver. O instinto é bater. Né? Luxurioso não dá pra falar de uma criança porque lhe falta essa parte ainda não é desenvolvida na vida da criança, né? Creio eu. Não sou psicólogo, talvez psicólogos entendam mais, talvez não, com certeza entendem mais que eu, né? E possa falar alguma coisa, mas eu, sem conhecimento específico, eu não consigo ver isso nas crianças. Então Thomas Hobbes diz assim, o homem é o lobo do próprio homem. Seria a guerra de todos contra todos. Então o homem, no estado de natureza, ele quer mesmo ferrar com o outro. Ele quer tudo pra ele. É tudo pra ele, do jeito dele. E não seja pra ver. Né? E para evitar isso, ele se une em sociedade e cria leis sociais. E essas leis sociais farão com que a sociedade aí sim comece a trabalhar em paz. Perceberam? A paz só existe por causa do contrato social. Porque o homem, sem o contrato social, ele vive no estado de natureza. E no estado de natureza ele é egoísta, luxurioso, violento. E é o lobo, né? Ele mesmo caça ele mesmo. Né? A primeira lei seria buscar a paz enquanto é possível. Por que ele diz enquanto é possível? Porque pode existir um momento que não é possível, isso acontece. Mas enquanto é possível, deve ser buscado a paz. Tá?
Então essa é a lei. Segundo ele, esse contrato social, ele diz assim, olha, você tem que buscar a paz. Beleza? Segundo a lei, seria consentir se os demais consentem. Se todo mundo quer, por que você vai ser o único a ficar falando não? Isso é uma forma de, de afastar-se da paz, né? Então, essas seriam as leis para Thomas Hobbes. A lei do contrato social. Beleza? Então, ó, o contratualismo afirma a existência de um contrato social capaz de ser o amálgama, de ser aí a ligação social, ligar um homem ao outro, retirando do homem desejos individuais. Então, ele tira o desejo individual e impondo a vontade coletiva. Quem impõe? O Estado. Tá? Não existe contrato social sem Estado. E aí? E aí tem a teoria eclética. A teoria eclética vai misturar as duas coisas. Então, o primeiro que vem falar da teoria eclética é John Locke, século XVII. E ele fala assim, ó, ele nega, ele fala assim, não existe essa tal de guerra de todos contra todos. É bobagem, tá? É, mas, segundo, segundo John Locke, existe sim o contrato social. Montesquieu, né, viveu aí de 1689 a 1755. Montesquieu falava assim, que o homem, em estado de natureza, ele se sente fraco. Ele não se sente forte, como dizia Thomas Hobbes. Segundo aí o nosso Montesquieu. Ele diz que o homem, antes de tudo, é um fraco. Ele se sente fraco sozinho. E por se sentir fraco, ele busca estar com outras pessoas. Ele se sente atemorizado. Uma presa fácil. Por isso, ele por isso que ele busca viver em sociedade, segundo Montesquieu. O homem sozinho ele se sente inferior. Inferior com relação aos outros homens, né? E com relação aos outros seres. Lembra que eu falei lá atrás? Lá no comecinho da aula? Ah, o homem é fraco, né? O homem, ele, em conjunto, é um benefício da sociedade. Em conjunto, ele se sente mais forte. É o que Montesquieu falava, né? Então, olha lá, sentimento de inferioridade a outros homens e a outros animais. Para Montesquieu tinham as leis naturais dessa sociedade. E quais seriam essas leis naturais? O desejo de paz, né? Ele buscando as leis naturais que nós falávamos lá atrás, né? As necessidades. Olha, lembra que nós falamos do conhecimento? As necessidades, como eu posso dizer para vocês? O ser humano, ele tem necessidades que só a sociedade pode compor.
né? Veja, quando nós falamos em distanciamento social, você não sente algumas necessidades? Ah, professor, olha, eu tenho necessidade de dar uma volta, eu tenho necessidade, né, de ver algumas pessoas, de ver outras pessoas. Essa necessidade é do ser humano, né? Ah, outra coisa seria a lei natural para Montesquieu, atração pelo sexo oposto. Né? Se o homem não vive em sociedade, é muito mais difícil você encontrar uma parceira, um parceiro, mais, né? Então, essa atração pelo sexo oposto é algo que une os homens, né? O ser humano. E a sua consciência de fraqueza, ele tem a consciência que ele é fraco sozinho. Agora, o homem se faz forte socialmente, é o que dizia o Montesquieu. Então, une o homem viver em sociedade em razão da natureza humana, do justnaturalismo e da existência de um contrato social como os contratualistas. Então essa teoria, ela une, ela junta duas coisas. Tá? Por isso que a gente chama de eclética. Tá? Ainda que prevaleça a ideia que a vida em sociedade decorre da própria natureza humana, é certo que há elementos da vontade humana que traz benefícios e impõe restrições, exigindo a existência de um Estado como um impositor contratual. Tá? Então, concluindo, essas teorias, e o próprio nome disso são teorias, não é certeza. Tudo que a gente chama de teoria não é certeza. Né? Mas existe algumas certezas aí. Né? Não importa o porquê, importa nesse momento é que a sociedade, traz benefícios, mas impõe restrições. E exige a existência do Estado. E é esse convívio em sociedade que é a base para a gente estudar ética, para a gente estudar moral, beleza? Vai ser o próximo passo, a próxima aula. Eu quero deixar para vocês aí a frase, término da nossa aula, a frase de Platão, já que nós falamos dele hoje, que diz assim: não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. Estamos vivendo um momento de crise, né? Então pega esse momento de crise agora. Se você não sabia o que era importante para sua vida, pega esse momento de crise, reflita e pega aquilo que é importante. Cuida bem, tá? Pessoal, bota para mim aqui. Agora nós vamos lá para nossa sala de bate-papo, tá? Para a gente conversar, tirar dúvida sobre a matéria. Eu vou deixar para vocês na plataforma, eu vou deixar uma atividade bem simplesinha, tá? Mas precisa ser feito, porque essa atividade vai gerar nota. Então, cada aula eu vou dar uma atividade e vou montando a nota de vocês. Não precisa fazer. Tem que fazer até quando? Essa atividade vai ficar liberada até meia-noite do dia anterior da próxima aula. Então, se a nossa aula é uma segunda-feira, a atividade de hoje vai ficar disponível até o próximo domingo, meia-noite. Deu meia-noite, para virar para segunda-feira, ela sai do ar, tá? Vai ser automático. E precisa fazer, porque compõe a sua nota e porque eu vou usar ela para fazer chamada.
Então, se você não fizer, não vai ter presença. Beleza? Então vamos lá pro ambiente virtual para a gente tirar as dúvidas, tá? Lembrando que aí na próxima aula nós vamos começar a falar de ética, de moral e tudo mais. Beleza? Pessoal, muito obrigado da atenção de vocês. Valeu por estarem aqui. E bora lá. Um abraço. Tchau, tchau.